Queridas irmãs, queridos irmãos, o meu abraço recheado de carinho, de gratidão, com votos de muita paz. Na semana passada, eu me encontrava em Franca, no Centro Espírita Francisco Borice, e observo que a nossa companheira Mima já está conectada e com ela, certamente, os companheiros daquela casa respeitável e querida. Temos aqui alguns companheiros em nossa casa, outros vão se conectando, vão se conectar nas horas e nos dias próximos. Nosso tema, Consolador Prometido. Este tema está no capítulo 6 do Evangelho, o Cristo Consolador, nos números 3 e 4. Convido a todos os que puderem e desejarem que tenham o Evangelho à mão, aberto no capítulo 6, para que possam acompanhar parte da leitura e as reflexões que se seguirão. Item 3. Texto de Jesus, anotado pelo evangelista João, capítulo 14, versículos 15 a 17 e 26. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque o não vê e absolutamente o não conhece. Mas, quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Este, o texto do Evangelho primitivo, registrado por João, no capítulo 14, repetindo para os que estão chegando agora. Convido-os às reflexões. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Será que todos os cristãos do mundo inteiro, de todos os tempos, amaram
e amam a Jesus com a mesma intensidade, com a mesma qualidade, com a mesma fidelidade, com o mesmo propósito de honrar-lhe o nome, a exemplificação, podemos afirmar que todos os cristãos guardam com o mesmo carinho a mensagem do Evangelho. Creio que vocês que estão aqui comigo e que me acompanham pelas redes sociais hão de concordar. Nem todos amam o Cristo como o Cristo merece, como o Cristo espera e como nos convém amar. É por isso que ele coloca a frase no condicional, dizendo: se me amais, porque há os que não o amam, ou não o amam com a pureza, com a intensidade que ele merece, que nós necessitamos. E ele, mestre por excelência, pedagogo, excepcional, incomparável, nos dá uma dica. Como saber se realmente temos amado a Jesus? Ele responde a esta indagação: ama-o toda aquela que guarda a sua mensagem, o seu evangelho, os seus mandamentos. Mandamentos estes sintetizados na humildade e no amor, virtudes opostas ao orgulho e ao egoísmo. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Isto significa, companheiros e companheiras queridos, que todo aquele que afirma amar algo ou alguém assume compromisso com este algo ou este alguém. Assume o compromisso de fidelidade, de entrega, de dedicação, de empenho, de perseverança e de outras atitudes mais que o amor suscita. Seria incoerente da parte de alguém dizer que ama algo ou alguém e não respeitar esta coisa ou este ser amado, não valorizar esta coisa que afirma amar ou este ser que afirma amar. Jesus nos ama incondicionalmente, irrestritamente, e nos dá provas disto
desde sempre, o tempo todo, em todas as circunstâncias, em todos os lugares, em todos os tempos, nós podemos afirmar que contamos com a presença do Cristo em nossas vidas. Ele não é inconstante, ele não alterna seu estado de alma, ele não privilegia um em detrimento de outro. Portanto, no estudo de hoje, nós estamos sendo convocados a dar mostras do amor que sentimos por Jesus. Claro, todos temos as nossas deficiências, os nossos defeitos, nossos vícios, nossas imperfeições, mas que nada disto nos impeça de alguma forma, demonstrar que já sentimos um amor profundo, verdadeiro e definitivo por Jesus. E ele diz: e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador. Outro Consolador. Por que outro? Porque Jesus é o maior Consolador da humanidade. Tivemos, temos e teremos muitos outros consoladores. Um amigo pode consolar um amigo. Um cônjuge pode consolar um cônjuge. Um irmão pode consolar um irmão. Um professor pode consolar o aprendiz. Um colega de classe pode consolar o outro. Não há dúvida, mas não há na história da humanidade consolador que se compare a nosso Senhor Jesus Cristo. E este Consolador que ele enviaria em nome de Deus, teria no Cristo a exemplificação máxima também. Nós sabemos que muitas denominações religiosas afirmam ser o Consolador prometido por Jesus. Muitas denominações, talvez todas elas, afirmam ser o Consolador que o Cristo prometeu, mas que estas igrejas, que os seus líderes, que os profitentes destas denominações religiosas respondam se estas igrejas, se estes líderes religiosos guardam coerência com o Cristo, se guardam fidelidade ao Cristo. O Cristo primava pela humildade, pela simplicidade, pela amorosidade, pelo amor irrestrito, incondicional, sem impor, sem aterrorizar,
sem atemorizar, sem extorquir, sem exigir isto ou aquilo. E todas estas denominações podem dizer que são coerentes com os postulados do Mestre. Logo mais trarei um texto de Allan Kardec reportando-se ao Espiritismo. E como nós, no sentido humano, não ganhamos nada, não levamos nenhuma vantagem, não extraímos nenhum benefício, porque não estamos preocupados com fama, glória, poder, dominação, projeção pessoal, nós podemos afirmar que o Espiritismo é, sem contradita e por todos os títulos e por todos os ângulos, o Consolador prometido por Jesus. Em instantes trarei o texto. E este Consolador que o Cristo enviaria, diz o Mestre, o mundo não pode receber, porque o não vê. O mundo ainda muito materializado, imediatista, não tem olhos, não tem ouvidos, não tem cérebro, não tem coração, não tem sensibilidade para entender Jesus, para ouvir Jesus, para guardar Jesus, porque neste mundo imediatista, utilitarista, fundamentado no interesse pessoal, nas coisas materiais, não tem coração, não tem sentimento adequados para receber e guardar o Evangelho. Precisamos preparar o vaso da nossa mente, o vaso do nosso coração, o vaso das nossas vidas, para que possamos receber convenientemente o Evangelho do Mestre. E Jesus assevera que este outro Consolador ficará eternamente conosco e estará eternamente em nós. O Cristo é o Rei eternal, é o Rei eterno. A doutrina espírita nunca mais se afastará do planeta. Se, em tempos recuados, os princípios básicos da doutrina espírita foram desprezados, ignorados, nós afirmamos com a fé inquebrantável que a doutrina espírita enseja que nem o Cristo e nem a doutrina espírita hão de passar. Passam as instituições, passam as criaturas humanas, passam os valores transitórios da terra, mas o que é de Deus é permanente, é perene, é eterno. Por esta razão,
nós, os espíritas, não devemos temer nada nem a ninguém. A doutrina espírita triunfará da incredulidade, triunfará da indiferença, triunfará da preguiça, triunfará da acomodação, triunfará do pessimismo e triunfará em todo o planeta. A doutrina espírita com Jesus encontra-se na terra para nos ensinar todas as coisas, compreendendo que a doutrina espírita vai penetrando pouco a pouco a filosofia e a ciência. Quando nos referimos ao Espiritismo, não estamos nos referindo unicamente ao centro espírita ou ao movimento espírita. A doutrina espírita é maior que todos os centros espíritas reunidos. A doutrina espírita é maior que o movimento espírita do passado, do presente, porque a doutrina é uma ordem de princípios, um conjunto de princípios que se interrelaciona com todos os ramos do conhecimento humano. Dia virá que os princípios básicos da doutrina estarão na matemática, na física, na biologia, na química, na astrofísica, na medicina, na psicologia, no direito, na pedagogia, em suma, em todos os ramos do conhecimento humano. É por isso que se diz que o Espiritismo não é a religião do futuro, é o futuro das religiões e é também o futuro da ciência, porque a ciência deixará de ser materialista para também ela embasar-se no fundamento espiritual da vida. Dia chegará que a existência do Espírito, a sua comunicabilidade, a reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados estarão demonstrados em laboratório através da ciência que se converterá finalmente e se dobrará finalmente à espiritualidade. Há muito a ser dito, mas nós vamos estudando o capítulo 6, hoje e nas próximas semanas. Agora, convido-os à leitura do número 4, do capítulo 6 do Evangelho, texto de Allan Kardec. Jesus promete outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo ainda não conhece, por não estar maduro para o compreender. Grande parte da humanidade, dizemos nós, é ainda composta de espíritos infantis, imaturos, portanto, ainda sem condições de bem compreender
a doutrina espírita, Consolador que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para relembrar o que o Cristo há dito. Se, portanto, o Espírito de verdade tinha de vir mais tarde ensinar todas as coisas, é que o Cristo não dissera tudo. Se ele vem relembrar o que o Cristo disse, é que o que este disse foi esquecido ou mal compreendido. Agora veremos se de fato o Espiritismo preenche os requisitos para personificar o Consolador prometido por Jesus. Lemos, o Espiritismo vem, na época predita, cumprir a promessa do Cristo. Preside ao seu advento o Espírito de verdade. Ele chama os homens à observância da lei. Ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas. Advertiu o Cristo: ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porquanto fala sem figuras nem alegorias. Levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. Vem finalmente trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Disse o Cristo: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Mas como há de alguém sentir-se ditoso por sofrer, se não sabe por que sofre? O Espiritismo mostra a causa dos sofrimentos nas existências anteriores e na destinação da terra, onde o homem expia o seu passado. Mostra o objetivo dos sofrimentos, apontando-os como crises salutares que produzem a cura e como meio de depuração que garante a felicidade nas existências futuras. O homem compreende que mereceu sofrer e acha justo o sofrimento. Percebamos quantos benefícios aurimos do conhecimento da doutrina espírita. Sabe que o sofrimento, lhe auxilia o adiantamento e o aceita sem murmurar, como o obreiro aceita o trabalho que lhe assegurará o salário. O Espiritismo lhe dá fé inabalável no futuro e a dúvida pungente não mais se lhes apossa da alma. Dando-lhe a ver do alto as coisas, a importância das vicissitudes terrenas some-se no vasto e esplêndido horizonte que ele o faz descortinar.
e a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá a paciência, a resignação e a coragem de ir até o termo do caminho. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido: conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Como sugestão de leitura, o livro de Manuel e Chico, Palavras de Vida Eterna, capítulo 175, no convívio do Cristo. No convívio do Cristo. O texto não é longo e eu me permitirei a leitura. Se me amais, guardareis os meus mandamentos, repetindo Jesus. Sem dúvida que são várias as atitudes pelas quais denotamos a nossa posição diante do Cristo. Ser-nos-á sempre fácil admitir-lhe a grandeza e tributar-lhe honrarias. Ser-nos-á sempre fácil estudar-lhe as lições e transmitir-lhe os ensinos. Ser-nos-á sempre fácil apaixonar-nos por seu apostolado e exaltar-lhe a personalidade nos valores artísticos. Ser-nos-á sempre fácil aceitar-lhe as revelações e defendê-lo com veemência. Ser-nos-á sempre fácil receber-lhe as concessões e entoar-lhe louvores. Ser-nos-á sempre fácil identificar-lhe o poder e respeitar-lhe a influência. Ser-nos-á sempre fácil reconhecer-lhe a bondade e formar no culto a ele entre os melhores adoradores. Ser-nos-á sempre fácil perceber-lhe a tolerância e abusar-lhe do próprio nome. Tudo isso realmente ser-nos-á possível sem o menor constrangimento no campo das manifestações exteriores. Entretanto, termina Emmanuel dizendo: para usufruir a intimidade de Jesus e senti-lo no coração, é imprescindível amá-lo, compartilhando-lhe a obra e a vida. Eis porque o Divino Mestre foi claro e insofismável quando asseverou para os aprendizes que tão somente os que o amem saberão trilhar-lhe o caminho e guardar-lhe os mandamentos. Somente os que o amem saberão trilhar-lhe o caminho e guardar-lhe os mandamentos. Termino como começamos, repetindo Jesus:
Se me amais, guardai os meus mandamentos. Jesus não necessita de seguidores, discípulos palavrosos que venham com fraseologias enriquecidas, com frases de efeito. Ele necessita de colaboradores anônimos, discretos, simples, humildes, valorosos, fiéis, constantes, que não se recusam em imolar-se, em sacrificar-se, em renunciar ao que for preciso para dedicar-se sempre com mais intensidade a Ele e à causa do Evangelho. Entrar na igreja não é difícil. Diz velho Brocardo, basta que a porta da igreja esteja aberta e qualquer um, a qualquer momento, poderá ingressar nela. Mas precisamos agora trabalhar para que sejamos templos vivos do Mestre, templos vivos do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Abraço carinhoso, com votos de segurança e paz em Jesus.